Senhores filodebatenses, sejam bem-vindos ao canal Filodebates, o único canal de filosofia que está revivendo a filosofia. Sim, você escutou certo. Muita presunção? Talvez. Mas te desafio a encontrar um canal de filosofia no YouTube brasileiro. Veja que estou sendo específico, que seja melhor ou igual ao nosso, onde você aprende mais filosofia do que aqui, e que estamos dando vozes a esses filósofos pouco lembrados. Quem faz isso além de nós? Este filodebate de hoje será sobre a democracia e os desafios que ela enfrenta no século XXI. Para iniciar, gostaria de citar uma frase de G.K. Chesterton. Tradição significa dar um voto à mais obscura de todas as classes, nossos ancestrais. É a democracia dos mortos. Chesterton poderia explicar o que quis dizer com isso e como isso se relaciona com a democracia? Claro, democracia para mim não é um mero sistema de votação ou um conjunto de procedimentos formais. É a expressão orgânica da alma de um povo, enraizada em suas tradições, em seus costumes, em seu senso comum. É o povo secreto que sustenta a sociedade, mesmo sendo frequentemente ignorado pelas elites. A democracia, em seu sentido mais profundo, é a manifestação da sabedoria coletiva acumulada ao longo das gerações. A democracia dos mortos, que nos guia e nos protege dos desvarios da modernidade. Sem essa base moral e espiritual, a democracia se torna uma casca vazia, vulnerável à manipulação, à demagogia e à tirania. A emoção democrática, embora difícil de descrever em detalhes, é facilmente reconhecida quando experimentada. Esse sentimento compartilhado e a conexão com as raízes profundas da nossa sociedade são o que realmente fortalecem a democracia. Para entender essa alma de um povo, devemos lembrar que a filosofia materialista, seja verdadeira ou não, é certamente muito mais limitante do que qualquer religião. O cristão admite que o universo é múltiplo e até mesmo heterogêneo, assim como um homem sabe que é complexo. Ignorar essa complexidade humana fundamental é negligenciar a própria essência da democracia. Podemos muito bem tomar a cruz como o símbolo ao mesmo tempo de mistério e de saúde, porque tem um paradoxo no seu centro, pode crescer sem mudar. A democracia saudável, assim como a vida, prospera através da tensão criativa de ideias aparentemente opostas. Concordo com Chesterton que a democracia envolve mais do que apenas procedimentos formais, transcendendo uma visão puramente jurídica de autorização para governar. Entretanto, enquanto você, Chesterton, enfatiza a tradição, eu vejo a liberdade individual como o cerne dinâmico da democracia. Para mim, influenciado por uma visão descritiva da representação, a democracia se concretiza quando a composição do governo reflete a diversidade da sociedade. A liberdade de cada cidadão para pensar de forma independente e expressar suas opiniões, mesmo que contrárias à maioria, é essencial para uma representação autêntica. A tradição, embora importante, não pode ser um dogma inflexível. A história nos mostra que tradições podem perpetuar injustiças. A verdadeira sabedoria democrática não reside apenas no passado, mas na capacidade de aprender, adaptar e evoluir através do debate aberto e racional. Ao permitirmos o livre confronto de ideias, abrimos espaço para questionar, inovar e construir um bem comum mais inclusivo. É nesse processo contínuo que a democracia genuinamente floresce. Reconheço a complexidade da natureza humana, mas creio que a razão e a observação nos guiam para um progresso constante. O único propósito para o qual o poder pode ser exercido legitimamente sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é para evitar dano aos outros. Seu próprio bem, físico ou moral, não é suficiente. Sr. Chesterton, o senhor critica o industrialismo, o materialismo e o que chama de falácia do sucesso. Como esses aspectos da modernidade ameaçam a democracia? O industrialismo desumaniza a sociedade, transformando o homem comum em uma simples engrenagem na máquina. O materialismo transforma a busca por lucro em um substituto para os valores espirituais, enquanto a falácia do sucesso promove uma felicidade ilusória baseada na riqueza, afastando-nos do propósito genuíno da vida. Esses aspectos da modernidade corroem os laços comunitários, a solidariedade
e o senso de propósito compartilhado, essenciais para uma democracia saudável e justa. Não é a tolice do homem que provoca essa queda necessária, é sua sabedoria. A adoração ao sucesso é, na verdade, um fracasso. A busca incessante por progresso material e a adoração ao sucesso como única medida nos desviam do que realmente importa para a saúde da nossa democracia. Como argumentei, o que chamamos de progresso muitas vezes resulta em desilusão, não em avanço. Descrentes e crentes tornaram-se cada vez menos racionais. Reacionários e revolucionários tornaram-se menos civilizados. Essas modernidades abrem novos horizontes, trazendo consigo novos debates. Apegar-se cegamente ao passado e ignorar avanços não garante sucesso ou respeito ao próximo, pois aprisiona o próprio senso de sociedade ao negar não só as mudanças, mas principalmente ao desprezar o valor de se fazer, pensar, agir diferente como aprendizado de forma coletiva, não para um fim, mas caminhos alternativos adequados a cada tipo de sociedade democrática e sua heterogeneidade. Como responde à crítica de Chesterton de que a modernidade e o progresso muitas vezes resultam em desilusão e perda de valores fundamentais? Concordo com Chesterton que o industrialismo e o materialismo apresentam desafios significativos para a democracia. A concentração de poder econômico pode distorcer o debate público, marginalizar vozes e minar a legitimidade procedimental essencial a um sistema justo. Enquanto Chesterton critica o industrialismo por desumanizar o homem comum, eu argumentaria que a solução está em empoderar os cidadãos por meio da liberdade individual e do controle democrático sobre o poder econômico. A busca incessante por lucro pode priorizar prazeres inferiores em detrimento do desenvolvimento pleno dos cidadãos. No entanto, não podemos ignorar os benefícios que a modernidade trouxe, como o acesso à informação e a melhoria das condições de vida para muitos. O problema fundamental está na organização da modernidade. A solução não é idealizar nostalgicamente o passado, mas criar mecanismos democráticos robustos que garantam que os avanços tecnológicos e econômicos beneficiem toda a sociedade, e não apenas uma elite. Isso exige um eleitorado bem informado e engajado, capaz de responsabilizar o poder econômico e político, buscando não apenas a agregação de preferências individuais, mas a construção de um bem comum através da participação ativa. É por isso que a educação para o pensamento crítico, o desenvolvimento das capacidades cívicas e a busca por prazeres superiores são tão cruciais para fortalecer a essência da democracia. O futuro da democracia reside em nossa capacidade de adaptação e aprendizado contínuo. A vontade do povo, além disso, praticamente significa a vontade da parte mais numerosa ou ativa do povo, a maioria, ou aqueles que conseguem ser aceitos como maioria. Consequentemente, o povo pode desejar oprimir parte de seu número e são tão necessárias precauções contra isso quanto contra qualquer outro abuso de poder. Adaptar e aprender são cruciais, concordo. Mas não podemos cair na ilusão de que a razão por si só é suficiente. É vão falar sempre da alternativa entre razão e fé. A razão é, em si, uma questão de fé. É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma relação com a realidade. Acreditar cegamente na capacidade ilimitada de a democracia se adaptar sem um alicerce moral é ignorar que mesmo a razão depende de certos pressupostos fundamentais. E você, senhor Chesterton, o senhor critica as políticas de controle de natalidade, argumentando que elas representam uma ameaça à família e, portanto, à democracia. Gostaria que desenvolvesse esse ponto. As políticas de controle de natalidade, ao interferirem na liberdade das famílias de decidirem sobre o número de filhos, representam uma forma de engenharia social que ameaça a dignidade humana e os valores morais da sociedade. A família, como já disse, é a célula fundamental da sociedade, o berço das tradições e da fé. Ao desvalorizarmos a vida e a família, destruímos os próprios alicerces sobre os quais a democracia se sustenta. A verdadeira liberdade reside na escolha responsável e enraizada em valores morais perenes. Como responde à visão de Chesterton sobre a importância das tradições e a ameaça das políticas de controle de natalidade? A
aqui reside uma divergência fundamental e talvez um ponto onde minha ênfase na liberdade individual se torna mais evidente. Acredito que as decisões sobre planejamento familiar são fundamentalmente individuais, especialmente para as mulheres. O Estado não deve exercer engenharia social intrusiva em decisões tão pessoais e íntimas. O controle de natalidade, quando exercido de forma voluntária e informada, pode ser um instrumento crucial de empoderamento feminino, permitindo que as mulheres planejem suas vidas, persigam seus projetos e contribuam plenamente para a sociedade. A liberdade individual, em sua essência, engloba a autonomia sobre o próprio corpo e as decisões reprodutivas. Em vez de impor restrições baseadas em ideais abstratos, o Estado deve se concentrar em fornecer educação de qualidade, acesso a informações e recursos para que as famílias possam tomar decisões informadas e responsáveis. Acreditar na liberdade individual significa confiar na capacidade dos indivíduos de tomar decisões razoáveis sobre suas próprias vidas, desde que não prejudiquem diretamente os outros. E, ao contrário do que Chesterton possa sugerir, o direito de escolher o tamanho de sua família não representa uma ameaça à sociedade, mas sim um reconhecimento fundamental da autonomia e da dignidade de cada indivíduo. O único propósito para o qual o poder pode ser exercido legitimamente sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é para evitar dano aos outros. Seu próprio bem, físico ou moral, não é suficiente. Permitam-me complementar minha visão sobre a importância das tradições. Os homens não amavam Roma porque ela era grande. Ela era grande porque eles a amavam. A grandeza de uma nação, a solidez de uma democracia, não surge de decretos ou de construções teóricas abstratas. Ela nasce do amor e da lealdade de seu povo. Um amor cultivado pelas tradições, pelos laços comunitários, pela partilha de uma história e de valores comuns. Essa é a fundação sobre a qual uma democracia verdadeiramente resistente pode ser construída. O mundo moderno não é mau. De certa forma, o mundo moderno é bom demais. Está cheio de virtudes selvagens e desperdiçadas. Precisamos canalizar essas virtudes, reconectar-nos com os valores perenes que dão sentido à vida em comunidade. O homem comum sempre foi são, porque o homem comum sempre foi um místico. Ele permitiu o crepúsculo, ele sempre teve um pé na terra e o outro no reino das fadas. Ignorar a sabedoria intuitiva e a rica tapeçaria de crenças do homem comum é perder uma fonte vital de força para a democracia. Os deterministas vêm para ligar, não para soltar. Eles podem muito bem chamar sua lei de corrente da causalidade. É a pior corrente que já acorrentou um ser humano. A obsessão por leis e sistemas puramente racionais pode nos levar a uma camisa de força, sufocando a liberdade e a vitalidade da experiência humana. A busca incessante pela perfeição torna este ciclo insustentável a longo prazo. A democracia, como um sistema vivo, aprende com seus erros e se corrige ao longo do caminho. Este debate mostrou como tradição e liberdade individual podem coexistir como pilares complementares da democracia. Chesterton nos lembrou da importância de nossas raízes culturais, enquanto Mill destacou a necessidade de proteger a liberdade individual. Essas ideias, juntas, oferecem uma visão equilibrada para enfrentar os desafios democráticos neste país de merda, de falsos patriotas e de vagabundos oportunistas. Agradeço especialmente por termos podido revisitar as contribuições de John Stuart Mill, cujas ideias sobre a importância da liberdade individual, do debate racional e da representação, entendida não apenas como um procedimento formal, mas como um reflexo da diversidade da sociedade, continuam incrivelmente relevantes para compreendermos os desafios e as potencialidades da democracia contemporânea. A busca por uma representação energizada que promova a participação ativa e a responsabilização parece ser um caminho promissor para fortalecer os laços entre representantes e representados e garantir que a democracia continue sendo um projeto em constante construção e aprimoramento. Se gostou deste conteúdo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum debate.